E essa série que nós estamos falando fala sobre a bondade de Deus. Nós vamos falar hoje sobre o Deus que cura. E quem aqui pode levantar sua mão e dizer: Glauber, eu já posso afirmar que eu já fui curado por Deus. Eu posso afirmar que eu já fui tocado pelo Senhor e eu fui curado por Ele. É isso que Cristo quer na sua igreja, uma igreja que reproduz e que se sensibiliza com aquilo que Ele tem feito. E eu fui meditar sobre algumas coisas e fui buscar no Senhor. E o mais interessante é que a palavra ela se renova dia após dia. Em alguns textos que eu lia, por muitas vezes li, meditei. Quando nós começamos na caminhada, a primeira instrução que nós recebemos é: medita nos evangelhos. É onde você vai ter a instrução base para o teu início, para o teu startar na fé. E por muitas vezes eu já li os evangelhos. Por muitas vezes eu já me debrucei nessas palavras. Mas todas as vezes que eu as leio novamente, Deus sempre tem algo novo. É como se recebesse um maná novo, um alimento novo, uma instrução nova. E nós vamos começar, e nós vamos falar sobre duas ações simultâneas, mas com o mesmo intuito: o nome de Cristo ser glorificado. Dois milagres, um propósito. Jesus traz vida onde havia morte e dor. Começamos intitulando Ressurreição dos Mortos, sobre a filha de Jairo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 8, a partir do verso 40. Nós vamos caminhar um pouquinho sobre esses versículos e entender o que Cristo tem falado. E a palavra ela é renovadora. E eu quero afirmar que essa é uma manhã que Jesus separou para curar a igreja. Se você tem algo no seu coração que precisa ser curado, algo que precisa ser curado espiritual, físico, essa é uma manhã propícia para Deus fazer isso. Deus vai nos curar com a intenção de nos fazer filhos mais uma vez. Filhos curados em uma sociedade deturpada para curar pessoas. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40. Diz as escrituras: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Pare aqui por um instante. E essa é uma instrução interessante, porque Jesus, ele andava sempre com uma agenda espiritual já programada. Entenda uma coisa: toda a agenda de Jesus específica para um povo, ela nunca pode ser interrompida. Há um plano que Deus já determinou, então Cristo ele só cumpria. E o mais interessante é quando nós vamos ler sobre Jesus, ele, a personificação de Deus aqui na terra, o homem que sofreu dores, que implorou, que chorou, que teve dores no seu físico, que chorou por amigos, que declarou a sua alma angustiada. Ele era alguém que não revogava a vontade do Pai. Ele cumpria ela por completo. Tanto que quando ele está no ápice da sua dor, ele está num lugar, orando, reivindicando ao Pai algumas coisas, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, não se cumpra a minha vontade, mas sim a tua. Jesus Cristo ele sempre foi por completo, ele nunca foi parcial. E a pergunta que eu te faço: conforme aquilo que Cristo tem determinado sobre nós como igreja, há uma parcialidade em nós, sim ou não? Costumamos ser parciais naquilo que Deus tem nos chamado a fazer, sim ou não? E a pergunta que fica: quando nós iremos despertar para a plenitude daquilo que é do Senhor? Para a plenitude daquilo que Ele tem nos chamado a fazer? E o mais interessante é que essa mensagem no versículo de número 42, ela dá uma pausa. E aos nossos olhos, pensamos: Jesus esqueceu a filha de Jairo? E eu quero que você entenda algo. No caminho para a ressurreição da filha de Jairo, aparece essa desesperada mulher, buscando a sua cura, porque um toque a podia curar. Seguimos no verso 43. Estava ali certa mulher que havia 12 anos. Ela vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto. Repita comigo: a borda do seu manto. E imediatamente cessou a hemorragia.
quem me tocou? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprimido. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora intensamente curada. Então ele disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz. E eu quero que você entenda algumas coisas que são muito importantes a respeito do que nós estamos lendo. E o livro de Malaquias vai nos ensinar algo extremamente valioso em conexão com isso que nós acabamos de ler. Eu quero que você vá para Malaquias 4, verso de número 2. E eu preciso expor algumas coisas que nós aprendemos a respeito da mulher do fluxo de sangue e o porquê que ela tocou na orla do manto de Jesus. Qual é o significado, qual é o contexto, o que nós devemos aprender com a fé ousada dessa mulher, com o intuito do porquê que ela chegou até a orla de Jesus. E se eu apenas o tocar, essa mulher, ela extraiu algo de Jesus. Você já imaginou você tocar Jesus? Jesus se referia a você: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ela não tocou Jesus apenas fisicamente, ela tocou Jesus espiritualmente. Malaquias 4, verso de número 2. Eu quero que você se detenha apenas a parte A do versículo, mas vamos ler todo para não ficar fora do contexto. Malaquias 4, verso 2. Para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. A palavra para asas em hebraico significa kanaf, que tem a origem de asas ou borda, orla. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Em Malaquias 4, verso 2, encontramos uma promessa poderosa. Mas para vocês que reverenciaram o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Dentro da cultura judaica, todo judeu deveria usar o tzitzi, as franjas, como algo que identificava. O judeu que passava com essa franja exposta na cor azul. E o porquê azul, Glauber? Simboliza o céu, algo que vem do alto, que nós estamos na dependência de alguém que está acima de nós. Então o judeu, quando eles passavam, eles deixavam isso explícito: a alguém, a uma disciplina, a uma palavra. E essa mulher, visualizando isso, sabendo que ele era o Messias, dentro do contexto judaico, ela sabia: se apenas eu tocar na orla da sua veste, eu tenho certeza que eu serei curado. Alguns costumes judaicos vão dizer que as vestes sacerdotais dos sumos sacerdotes, elas são adornadas, e na ponta da sua veste, elas vão ter como se fossem romãs. E romãs para o judeu, ela simboliza a virtude. Então há um contexto, e essa mulher, ela já sabia o significado de Jesus. Ela sabia a importância não somente físico, mas ela sabia quem Jesus representava espiritualmente. Então quando ela toca em Jesus, ela reivindica a profecia que estava em Malaquias 4, 2. O sol da justiça virá, e ele trará nas suas asas cura, sinais, poderes. É chegado um tempo onde a igreja precisa se levantar e reconhecer o que Jesus carrega. Nós andamos com Jesus e muitas vezes optamos por falar somente o que nos é favorável. A igreja que reconhece Jesus, ela não corre somente na hora da angústia. Ela sabe que Ele é aquele que carrega a promessa dos últimos dias, que Ele vai nos levar, vai nos adornar como a sua noiva. Mas como nós estamos nos preparando para hoje? Eu acredito no meu contexto, no meu conteúdo, naquilo que eu produzi, orando ao Senhor, que essa mulher durante esses 12 anos, ela não produziu somente desgraça, tragédia. Sim, ela sofreu, ela se decepcionou quando levou tudo que ela tinha a procurar pessoas para tratarem a sua dor, para curar a sua enfermidade, e nada tinha como resposta. Mas ela tinha uma fé, uma capacidade de que quando ela encontrasse o Messias, ela reivindicasse a sua promessa. Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele carrega com Ele, eu sei a capacidade que Ele tem de me curar e de me fazer alguém novo. Seguimos. Aquele que está acima de nós era um símbolo visível para manter a memória da fidelidade e da sua palavra. Por isso que os judeus andavam com essas vestes, com essas franjas expostas na cor azul. Quando olhamos para Lucas 8:44,
Na cena da mulher do fluxo de sangue, entendemos que ela não tocou apenas um pedaço de tecido. Ao tocar o tzitzi, ela disse a Jesus: Jesus, eu sei o que o Senhor carrega. E ela estava na verdade tocando a promessa, a autoridade, a palavra, reconhecendo Jesus como o Messias. Ela sabia o espaço que ela estava se apossando. Ela não pisou num espaço normal. Aquela multidão toda, ela comprimia Jesus, tocavam ela, tanto que Pedro exclama: Jesus, como que nós vamos saber? Nós estamos sendo amassados, abarrotados pelas pessoas. Mas essa mulher, carregada de algo que ela construiu no meio da sua enfermidade, ela conseguiu extrair virtudes do Senhor. E eu quero te dizer, igreja, todas as vezes que você estiver sendo assolado por uma enfermidade, seja ela sendo física, espiritual, esse é o ambiente propício para você construir algo, para quando você encontrar Jesus ou ser encontrado por Ele, você extrair a sua promessa. Você extrair a sua promessa com autoridade, saber, mestre, eu cheguei até o Senhor e a minha promessa ela é feita por completo, porque eu sei o que eu tenho passado de dor, eu sei o que a angústia tem produzido em mim, mas quando eu te encontro, Jesus, ou quando eu sou encontrado por Ti, algo em mim precisa ser transicionado. A restauração completa e amorosa da parte de Jesus. E é interessante a forma que Jesus trata cada um dos seus. Jesus não apenas a cura, mas chama de filha. Filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Reconhecendo o seu valor, digna de fé. Isso simboliza não uma cura integralmente física, emocional e espiritual, mas Ele reintegrou essa mulher à sociedade, porque ela era tida como impura, ela não podia se relacionar mais. E assim é comigo e com você. Quando nós estamos achando que nós estamos bem, mas de fato nós andamos para um caminho, para uma direção que não ruma para o destino que Deus tem para nós. Mas quando nós somos encontrados por Jesus e de fato curados, nós começamos a caminhar, ser reintegrados naquilo que Cristo tem como plano celestial para as nossas vidas. A cura no caminho não desviou Jesus de destino, apenas mostrou o seu poder, que é inesgotável. Lembra daquilo que eu falei? A agenda celestial de Jesus, ela está sempre preparada. Nunca ela é reivindicada, nunca. Seguimos em Lucas, agora no verso 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou que ninguém entrasse com ele, exceto Pedro, Tiago e João. E aqui vale um adendo. Jesus Cristo, ele não faz separação de pessoas, mas Jesus Cristo, ele tem íntimos. E para íntimo, Jesus apresenta e revela segredo, mistérios, a profundidade da palavra. E esses, apesar de todo o equívoco, de toda a falha, eles participaram de coisas cruciais, onde Cristo tinha determinado para eles. Onde nós estamos nesse contexto? Na multidão que anda com Jesus, ou naqueles que são por Jesus? Andar é diferente do que ser. Eu posso andar com alguém, mas é muito diferente do que eu ser por essa pessoa. E o pai da criança, esses três que nós citamos, Pedro, Tiago e João, e o pai da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas apenas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem o que comer. Jesus Cristo, ele é especialista em trazer à vida aquilo que estava morto. Jesus Cristo, ele é especialista em ressuscitar não somente pessoas, mas propósitos. Se você tem andado por um caminho de incertezas, de questionamentos,
Nessa manhã Deus quer ressuscitar coisas dentro de você. Você não veio a essa igreja por acaso. Você não congrega nessa casa por acaso. É porque Deus quer destravar algo dentro do teu coração. E para isso vai custar algumas coisas. Quem sabe a renúncia para você tem sido algo que dói, algo que é dificultoso, que não é prazeroso, que não tem encontrado deleite. Mas aprenda algo aqui de alguém que já passou por algumas situações com o Senhor. Todo o processo de maturação, ele aponta para algo que você já tem pronto de você, já tem pronto dentro de você. Você não está pronto para exercer ou para usar. E quando Deus nos expõe a uma verdade, que nós precisamos ser curados, lapidados, assim como foi com Jesus nesses embates com Pedro. Se imagina para Pedro andando com Jesus e na sua figura humana expressando um excessivo cuidado, e o mestre a quem ele reivindicava amor e cuidado: para trás de mim, Satanás, tu é pedra de tropeço. Pedro podia se dobrar nisso e dizer: não, eu sou um Satanás, mas eu sou um mimizento dessa geração, dizer: não, Jesus não me ama mais. Mas não, Pedro seguiu, apesar dos seus erros. E a sua história testifica muito além do que eu e você pensamos ou podemos imaginar. Pedro teve um chamado estartado, foi alicerçado por Jesus. E o mais interessante, que trazendo para a nossa história, que nós custamos a reconhecer, que Jesus Cristo é aquele que nos tira de um lamaçal, tira os nossos pés de andar em barro, em lugar de ruína, de dificuldade de progressão, e firma os nossos pés sobre uma rocha. E quando estamos firmados na rocha, há uma certeza, uma convicção: eu sei para o que eu nasci, eu sei para o que eu fui chamado. E isso é a certeza de uma igreja. A igreja precisa saber e reconhecer qual é o seu papel. Olhar as coisas e não se compadecer não é papel de uma igreja. Jesus Cristo olhava para as pessoas e ele não fazia distinção. A preocupação de Jesus era cumprir a vontade do Pai. Jesus sempre vence a morte, sempre. Escutei uma vez um grande pregador falar, e ele dizia: Jesus matou a morte, ele vence a morte. E essa situação com a filha de Jairo nos ensina algo, porque o contexto das pessoas já era de luto, já era de perda, o cenário já era de derrota. Riam de Jesus, zombavam de Jesus, mas o que ele carrega num caminho, num destino, ele traz a interação de uma mulher à sociedade novamente. Ele volta a restaurar a alegria, o ânimo, não somente o físico. Ele não somente estancou um sangramento, não, vai muito além. Ele trouxe o semblante, a alegria mais uma vez, a certeza de que ela estava introduzida para aquilo que Deus a chamou a fazer. E todas as vezes que Jesus propõe algo nas Escrituras, através dos milagres, expondo aquilo que o Pai estava fazendo por intermédio dele, ele dizia: eu não quero que isso vá a público. Hoje, qualquer evidência que nós temos, a primeira coisa é nós abrirmos uma live, é expor aquilo que nós temos. Existem coisas que Deus quer que você faça que seja no seu secreto, que Deus quer que você construa para a edificação do teu lar, da tua igreja. Nos preocupamos tanto em estreitar uma estrada, pavimentar um caminho, que não vai nos levar a lugar nenhum, meu irmão. E quando eu construí essa palavra que Deus me deu, o primeiro falou comigo: para onde nós estamos rumando, igreja? Quais são os desejos do nosso coração? Sabe, essa mulher, eu tenho para mim que essa mulher do fluxo de sangue, e ela não é especificada pelo seu nome, mas ela tem um título: a mulher do fluxo de sangue, a mulher que extraiu virtude de Jesus. Ao ser curada, ela se torna um poder evangelístico, uma bomba para destruir com aquilo que o inferno tem tentado fazer. Porque quando você é curado, meu irmão, você não pode ser de alguém que é curado no seu casamento, na sua estrutura física, espiritual, e se dá por satisfeito. Não, você se torna um apto a propagar essa cura em outras pessoas. Nós nos preocupamos tanto que o Covid contagia. Por que o evangelho não contagia? Por que nós não curamos tanto como Jesus nos chama a fazer? Porque os nossos pensamentos, os nossos desejos têm andado em ruas que nos levam a nos dispersar do propósito, a andar distante da vontade de Deus.
E vendo todo o cenário que nós estamos introduzindo hoje, como igreja, para essa comunidade Second House, meu irmão, isso não fica só aqui. Isso aqui é um alicerce para o que Deus está construindo e para o que Deus vai chegar até os próximos dias. Nós estamos começando uma obra, começa numa casa com 4 pessoas, isso vai se expandindo, vai crescendo, e nós chegamos à totalidade de crescer, mas não ficar somente aqui. Quando perguntei, questionei no início da palavra quantas pessoas haviam a autoridade para levantar sua mão e dizer sim, eu já fui curado, muitas pessoas levantaram as mãos. Agora a pergunta que eu te faço, subsequente a isso: você já pregou sobre a sua cura para alguém? Você já disponibilizou ser instrumento de cura para alguém? Você já reivindicou a sua promessa a Deus para poder gerar isso e profetizar sobre alguém? Ou você apenas pegou essa promessa e deu, aqui cessa, não continuamos mais? É tempo de nós prosseguirmos, igreja, progredirmos. E nessa jornada que Jesus tinha um único destino: trazer a cura física, mas também espiritual, e a ressurreição daquilo que estava morto. Jesus Cristo está nos curando nessa manhã e ressuscitando aquilo que estava morto. E eu quero que você vá comigo agora para o Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 31. Marcos 7, verso 31. Nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus tem nos levado a compreender coisas novamente, a aprender muitas coisas que nós tínhamos como verdade, e aquilo não era errado. Mas Deus nos deu uma visão e nós andamos sobre essa visão. Deus nos deu uma direção e nós andamos sobre essa direção. Nós rumamos para esse destino. Só que nessa transição que nós estamos vivendo, e eu falo como igreja, tá? Não somente a Second House, mas eu vejo muito isso na igreja brasileira. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho visto algo que eu não imaginava. Dia 15 de outubro eu completo 10 anos de convertido. De alguém que é firmado na rocha, meu irmão. De alguém que, como eu já falei, saiu de um lamaçal e firmou seus pés na rocha. Ainda que em erros e acertos, mas com uma vida firmada em Jesus. E eu nunca imaginei ver o que eu estou vendo nos últimos dias, nos últimos meses, anos. A igreja batendo na igreja, a igreja espancando a igreja. Aonde nós iremos chegar? E aí fica o contexto para nós analisarmos. E aí a forma que eu vou falando, Deus vai ministrando no teu coração. Como que está o teu coração a respeito da tua igreja local hoje? O que você pensa a respeito? Sua disciplina em honrar os princípios valiosos, que diz amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque se eu sou alguém curado, eu me torno alguém apto a gerar cura em outras pessoas. Mas no contexto que nós estamos introduzidos hoje, a igreja, ela ganhou uma voz absurda para simplesmente apontar e acusar. As nossas mãos que foram criadas para serem mãos que e mal podia falar.
Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus o tirou da multidão. Jesus não estava preocupado com o holofote, Jesus não estava preocupado em ser o centro das atenções. Jesus não queria ser ele quem ia ser filmado, a melhor foto, a melhor história. Não, não é isso. Jesus estava preocupado em cumprir a vontade do Pai. Ele retira esse homem à parte. Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou-lhe na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. E com isso os ouvidos do homem se abriram e a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. O Efatá de Deus vem sobre essa estação para você que estava surdo espiritualmente e aprendeu a ouvir vozes que não condizem com a voz de Deus. Mas Deus está limpando a tua audição nessa manhã. Deus está declarando um Efatá sobre a sua vida, porque quando você tem os seus ouvidos destampados para o que é espiritual, a voz profética, ela é declarada. E você troca a bênção por uma audição. Não, você volta a ser um profeta posicionado, alguém que sabe a condição que Deus te chamou. E você olha para a circunstância dificultosa e diz: Senhor, eu tenho uma palavra, eu já fui curado, a minha audição espiritual está curada, eu consigo ouvir a voz do Mestre, que é aquele que acalma a tempestade, é aquele que me tira do meio da confusão. Sabe, o Efatá de Deus vem nessa manhã para nos fazer ouvir e de uma vez por todas sermos proféticos, não acusadores, não julgadores. E essa palavra falou comigo primeiro, porque o meu telhado também é de vidro. Quantas vezes eu troquei a palavra profética pela acusação? Quantas vezes? Foram inúmeras, que eu me encontrei julgando, sentenciando, apontando, e Deus me chamava para ser profeta. Quem sabe os ruídos, o alarido da guerra transicionaram a minha audição espiritual para algo que me levaram à confusão, que me levaram a uma distração. Quem sabe nós não estávamos preparados para viver todo o baque que nós vivemos? Não. Mas eu quero te dizer uma coisa, era necessário. A história de Deus, o plano de Deus, como eu já falei, a agenda celestial de Deus, ela não tem interferência. Se Jesus preparou algo para nós vivermos nessa estação, é porque Ele tem a completude de todas as coisas. E Ele sabe exatamente como nós começamos e como nós iremos terminar. O papel nosso como igreja, simplesmente sermos fiéis ao Senhor. Não questionar, não duvidar, mas amarmos a promessa de todo o nosso coração. Eu olho para esse tempo, olho para a minha casa, olho para o convívio junto com os meus pastores, com a igreja, e vejo que eu tenho sido aperfeiçoado em algumas áreas. Algumas áreas ainda doem, ainda é dificultoso, ainda é desconfortável, mas não é sobre o que eu penso. E todas as vezes que eu olho Jesus no Getsêmani, tornando um lugar de produção de azeite, um ambiente espiritual para Ele subjugar suas vontades à vontade do Pai. Jesus Cristo olha para o Pai e diz: a minha alma está aflita, sabendo que o aguardava uma crucificação, dores que Ele não merecia. E esse sangue é o que nos leva à cura por completo. Esse sangue, ele custa muito. Escutei uma frase de um senhor que me comprou um carro esses dias, e eu não sabia que ele era convertido. E na conversa ele me disse que ele era convertido. Ele me disse: Glauber, quando eu estou desconfortável com algo, quando eu estou prestes a perder a minha paz, e eu dizia: Deus, o Senhor está falando com esse homem através do Espírito Santo para a minha vida. Quando eu estou prestes a perder a minha paz, eu digo: Senhor, eu não quero perder a minha paz. A minha paz, ela custou um grande preço, ela custou um alto preço. Eu não quero perder a minha paz. E nós não valorizamos o alto preço que Jesus pagou para que eu e você estivéssemos aqui livres, libertos, curados, com uma paz que excede todo o entendimento. Nessa estação Deus já nos curou, Deus já nos levou para um lugar de solitude, para um lugar de questionamento, para um lugar de pensamentos.
Mas sabe qual que é o desejo do Senhor nessa manhã? É nos tornar sensíveis em espírito mais uma vez. Sabe quando nós tínhamos somente um desejo que era de correr para a presença, estar na casa do Senhor, orar sem cessar, amávamos compartilhar a palavra, amávamos falar dos sinais de Jesus, amávamos estar em comunhão, amávamos falar do que Deus tem feito na nossa vida. Nós trocamos isso, igreja, por afrontas e acusações. Mas essa é uma manhã que Jesus preparou para nos curar. Jesus está com a intuição de nos curar. Todo o cenário de luta, de adversidade, de derrota, de traição, Ele ruma para algo maior. Jesus Cristo, Ele está na mesa da Santa Ceia, preparando a ceia. Ele dá a condição daquele que o traiu, está no lugar de melhor honra. Ele acreditou até o último instante. Ele não trocou o seu propósito por uma traição. Ele não exerceu a sua justiça, Ele exerceu a vontade do Pai. E nessa condição de filho dessa casa, eu reafirmo que Deus está em constante aperfeiçoamento com a sua igreja, que Deus está desfazendo coisas para construir coisas novas. E todo o processo de desconstrução dói, é custoso, não é prazeroso, mas ele é para exaltar o nome de Jesus, ele é para trazer a lembrança, aquilo que nos dá esperança. O profeta Joel nos traz a lembrança que o povo tinha a sensibilidade de rasgar suas vestes, de demonstrar a sensibilidade. Mas algo fica explícito, não é mais tempo de rasgar as vestes. Jesus quer corações rasgados, é tempo de rasgarmos os nossos corações. E na figura de Cristo manifestarmos aquele que é Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que anda no meio da sua igreja, e com a orla das suas vestes Ele testifica os seus sinais e maravilhas. Ele é aquele que iniciou, Ele é aquele que está construindo, e é aquele que vai encerrar a história. O nosso papel é nos levantarmos como uma voz profética, que não cessa a voz do Espírito, mas que cala o seu eu, e enaltece o Espírito Santo de Deus. Enaltece o Espírito Santo de Deus. Testifica. Essa palavra que Deus traz para o teu coração hoje é para que você comece a semana amanhã se reavaliando, pensando como que está a tua estrutura familiar. Nós andamos sobre um embate, sobre um lema: cada casa uma igreja, cada família um sacerdote. Mas eu só consigo ser um sacerdote se a minha casa de fato for uma igreja. Se a minha casa, os meus filhos e a minha esposa me virem como alguém que é sacerdote, que é dotado da palavra, que é encharcado pelo Espírito Santo, que não negocia os seus valores. Isso é uma igreja apaixonada por Jesus. Quando no seio do nosso lar nós construímos algo, curamos, oramos, profetizamos, ainda que o caos se levante, Jesus Cristo é quem nos dota de habilidades e nos faz vencer e triunfar toda a dificuldade. Se você ficou paralisado nessa estação, Jesus Cristo manda você andar agora. Jesus Cristo manda você andar. E com a mesma fé ousada que a mulher do fluxo de sangue teve, Ele manda te dizer: você vai começar a extrair virtudes, milagres, sinais e maravilhas. Você se torna apto na palavra a desenvolver um caráter profético. Alguém que ativa pessoas, que destrava destinos, que reposiciona, que se levanta para ser o profeta dessa geração. E o desejo do Senhor para essa casa é que, alicerçado nesse lema, cada casa uma igreja, cada família um sacerdote, nós possamos expor a figura do caráter de Cristo, que é manso e humilde, mas também é poder e justiça. Não te preocupa, meu irmão, se a justiça ainda não chegou. Há um Senhor que é o Senhor da justiça. Ele é Jeová Tseknu. Ele é a nossa justiça. Ele é Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Se preocupa somente em servi-lo, em honrar, em testificar aquilo que Ele tem feito. Jesus tira esse homem da multidão para ter um encontro íntimo e cheio de amor, cuidado, zelo. Jesus Cristo não tratava as coisas protocolares, não. Olha aos céus,
e agradece ao Pai. Testifica, os céus declaram a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. Com um toque nos ouvidos e na língua, Ele não traz vida, compartilhando. Ele não traz somente vida, mas Ele compartilhou de si para com esse homem. Ao olhar para o céu e suspirar com profunda compaixão, mostra sua conexão com o Pai e seu coração sensível àquilo que é humano. Jesus Cristo está vendo no meio da igreja aquilo que é humano e precisa ser ajustado. Aquilo que está sendo aplainado, endireitado, Jesus Cristo está vendo. E eu te afirmo como alguém que se descobriu como homem de oração, sabe a dependência de falar com o Pai. Eu nunca tive meu pai para conversar, nunca. Na figura do pastor Fabiano eu pude ter isso daí. Mas quando eu descobri que eu tinha a oportunidade de conversar com meu Pai Celestial, de sentar e desenvolver assuntos, eu disse: Senhor, nunca vai ser algo comum. A minha oração nunca vai ser uma oração simples. Eu nunca vou sentar com o Senhor para falar coisas comuns, não. O Senhor é meu Pai. O Senhor é aquele que me cura. O Senhor é aquele que nos dias mais escuros estava lá comigo. O Senhor é Deus. E sempre que eu falo com Jesus e exponho a minha realidade a Ele, Ele compartilha de si para comigo. Às vezes eu chego quebrado para falar com Jesus: Jesus, errei, me equivoquei. E Jesus sempre tem algo dele para compartilhar comigo. Aprendo com os meus erros. Deixei de ser turrão, duro com as coisas. Aprendi a ser lapidado pelo Senhor. Aprendi a ouvir a voz dele e me tornar sensível. Eu não consigo andar mais na ignorância. Ainda que eu tente permanecer, há algo maior que eu. Há alguém que me chamou das trevas para as luzes. E aonde há luz, a escuridão ela é dissipada. Eu não consigo mais me relacionar com isso, porque eu fui curado. E uma vez curado, eu não volto mais para esse lugar. Ainda que a minha carne tente, como diz o Brunão, o espírito está pronto, mas a carne é treta. Ainda que a minha carne tente voltar para esse lugar, há um Senhor que me pega pela mão e me faz andar para o lugar devido. Há um Senhor que me leva para o destino correto. Há um Senhor que sabe que no ventre da minha mãe, Jeremias 1:5, Ele já havia me chamado como profeta às nações. Ele já sabia como que eu seria alguém espontâneo, alguém imperativo. Ele já sabia que passaria por dificuldades, mas que o amaria de todo o seu coração. Essa é uma manhã para você olhar para dentro de você e junto com o Espírito Santo avaliar a sua história. O que Deus tem proporcionado você a viver. Uma manhã de cura, não somente física. Talvez você chegou aqui com alguma enfermidade e você vai ser curado pelo nome de Jesus. Mas há algo espiritual dentro de você que precisa ser destravado e também vai ser curado nessa manhã. Vai ser ressuscitado, vai ser despertado. Essa situação é uma imagem espiritual. A surdez representava a incapacidade de ouvir a voz de Deus. E a dificuldade para falar mostra a incapacidade de declarar a verdade de forma plena. Nesse tempo nós estivemos muitas vezes surdos espiritualmente. E a verdade não foi explícita de uma forma plena dos nossos lábios. Não expressamos a verdade. Expressamos dores, angústias, e isso não é o que Deus tem para essa estação. Deus quer uma igreja que expressa a sua verdade. O louvor pode subir, por favor. E dentro desse contexto, eu te convido a caminhar sobre essa palavra, de que fala aonde Jesus tocou na língua desse homem, destampou os ouvidos desse homem espiritualmente e o fez ouvir a voz profética do Pai. Eu quero que você por um instante coloque a mão no seu coração. E junto com o Pai, eu quero que você feche seus olhos. Se você chegou até aqui na condição de alguém que tem vivido só por o que o pastor pode te dar, o que a igreja pode te dar, meu irmão, nós somos instrumentos na tua vida.
Deus está destravando algo dentro de você hoje para que você se torne um instrumento de potencializar o Evangelho. E essa é uma manhã específica para Deus curar as nossas emoções, curar os nossos corações,